Olá, companheiras e companheiros e torcedores nerds. Enquanto eu fazia a gravação do primeiro vídeo, houve um erro, o vídeo cortou, então vou fazer a segunda gravação a partir da onde eu parei, ok? Lembrando que eu estou analisando a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje é dia 26 de julho, o Náutico é o primeiro colocado, isolado com 30 pontos. E vamos voltar aqui para a planilha, aliás, para o nosso Power BI. A minha ideia aqui é a seguinte: depois de carregar os dados diretamente da web, da página oficial da CBF, o Power BI trouxe para mim várias linhas, né? Algumas que eu quero, outras que eu não quero. E a minha ideia aqui seria, continuando outro vídeo, eliminar essas linhas que eu não quero, que seriam as linhas pares que a gente consegue visualizar aqui. Como você pode perceber, as linhas pares traz informações que não são interessantes para fazer análise de dados, nesse caso. Então, o que eu faço? Sem selecionar nada, eu simplesmente venho aqui na página inicial do editor do Power Query, eu vou clicar em reduzir linhas, remover linhas alternadas, porque nesse caso, realmente alternadas. Como eu disse, são as linhas pares, né? Então, a partir da linha 2, eu vou remover uma linha, ok? Que é, no caso, a linha 2, e vou manter uma linha. É essa configuração que eu preciso colocar aqui nesse remover linhas alternadas. Clico em OK, já fica mais bonitinho para mim aqui a minha tabela. Lembrando, galera, que está bem diferente do site oficial da CBF, que tem uma tabela mais bonitinha. Eu posso até voltar lá, tudo colorido, bacaninha, com símbolos de vitórias, empates e derrotas. Mas lembrando que a nossa ideia aqui é fazer análise de dados, até mesmo para a gente ter uma noção se o seu time vai ou não vai conseguir alguma coisa nesse ano 2021, que ainda está meio tribulado, meio conturbado. Mas vamos lá. Mas tem algo que ainda está me incomodando. Aqui nessa coluna chamada de posição, eu tenho a posição, que é o primeiro colocado, segundo, terceiro colocado, mas eu também tenho o nome dos clubes e as suas unidades federativas, né? Pernambuco, Paraná, Alagoas. Eu quero separar isso. Então, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que separar esses dados, né? Esses valores. Depois, juntar. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Vamos lá. Então, eu vou aqui clicar. Agora, eu preciso clicar na coluna que eu quero fazer essas separações. Na aba transformar, eu vou dividir a coluna por delimitador, tá? Eu vou usar essa estratégia agora. Qual que é a minha ideia? Eu vou separar por espaço, tá? Lembrando que as minhas fontes, elas podem ter 2 pontos, uma vírgula, um sinal de igualdade, por exemplo, pontos, mas eu vejo que o espaço para mim nesse caso é mais interessante. Bom, depois que eu clicar em OK, o editor de Power Query vai trazer para mim os nomes dos clubes e a colocação, a posição, tudo separadinho, bonitinho, por espaço, como eu queria. Só que reparem, essa coluna aqui, posição 2, eu vou mantê-la, tá? Porque ela é interessante, posteriormente em algumas análises. A coluna com a posição primeiro lugar até 20º lugar é interessante também manter, mas eu não vou manter a posição chamada de posição 3. É uma coluna que tem branco, eu vou remover ela agora. Vamos aproveitar e já mudar os nomes. Ó, aqui a posição 1, vou chamar apenas de posição, né? Por que posição 1? Posição 2, vou deixar do jeito que está, a gente vai lembrar depois o que significa, a gente pode até mudar posteriormente o nome dela. Agora, aqui no lugar de posição 4, antes de mudar o nome para clube, eu vou juntar novamente as unidades federativas. Reparem que o Vasco da Gama, como é um nome composto com 3 palavras, ficou separado em 3 colunas, mais ainda o hífen, e depois o Rio de Janeiro numa 5ª coluna. Eu preciso juntar tudo isso novamente. Então eu vou simplesmente, segurando no botão, né, do teclado Ctrl, eu vou selecionar a coluna posição 4, coluna posição 5, 6, 7 e 8, e vou clicar em mesclar as colunas, ok? Apenas clico em OK e volta novamente os meus clubes a ficarem bonitinhos como eu gostaria de ver. Vou mudar o nome da coluna também para clube, porque lá na tabela artilharia é esse o nome, tá? Que está lá. Vou até vir aqui para a tabela artilharia, né? Lembrando que o nosso artilheiro nesse momento do clube do Brusque Santa Catarina
é o Eduardo Nascimento, o apelido é Eduardo, ele tem 9 gols. Ele é o artilheiro até agora, 26 de julho de 2021. Então, nessa tabela artilharia, os clubes estão numa tabela, numa coluna chamada clube, e na tabela da classificação, os clubes estão numa coluna chamada clube. Isso vai facilitar para a gente fazer ali uma ligação entre essas tabelas para fazer algumas análises posteriormente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tudo bem. Me parece... não. Tenho que mudar aqui. Eu tenho que mudar... os números que estão aparecendo aqui para mim não tá legal. Olha. Posição eu vou deixar como identificou... O Power BI identificou a posição como letras. Vou deixar aqui porque é uma grandeza, digamos, qualitativa. Agora, a posição 2 eu vou mudar para número decimal. Os nomes dos clubes continuam como letras. Os pontos decimal, obviamente, número decimal. Por que eu estou fazendo isso? Porque posteriormente, para a gente inserir fórmulas, né, para fazer análises estatísticas, é necessário que o Power BI entenda que esses valores, né, vitórias, empates, são na verdade números, não são letras. Ok? Foi uma automatização inicial aqui meio chata, mas a gente consegue corrigir. Não é tão difícil. Vou só simplesmente mudar tudo para números. E galera, é o seguinte, essa mudança toda que eu estou fazendo agora, ela é só no primeiro momento, tá? Depois que você salva o arquivo, você não precisa mais mexer nisso, tá? Você simplesmente atualiza essas informações e o Power BI, ele automaticamente puxa os dados da web. Você basta estar conectado, você precisa estar conectado à internet, obviamente, para fazer essa atualização automática. Então, já mudei tudo para números. Deixa eu ver lá se em artilharias também tem alguma coisa. Os gols aqui, ó, quantidade de gols. Tá? Como se fosse letras. Também eu vou colocar aqui como número, porque pode ser interessante. Só que tem uma observação assim, gente. Eu já tinha dado uma avaliada aqui na tabela de artilharias. Ela é muito grande, porque o Cabuquinho fez um gol, já aparece aqui na tabela, né? A gente tem aqui, por exemplo, no CRB de Alagoas, o Wesley com um gol, né? Aqui na última linha da tabela. Mas a gente tem uma linha 157 que não tem nada, e essa linha aqui vai dar erro. Inclusive já informou para mim que é um erro. Eu vou tirar essa linha aqui, gente. Eu vou selecionar ela e vou vir aqui, página inicial, reduzir linhas, tá? Está selecionado. Remover linhas inferiores. Clico em... eu quero que remova apenas uma linha, por isso que eu coloquei um aqui, tá? Vou remover apenas uma linha. Clico em OK. Beleza, muito bem. Perfect. Repare, vou lá embaixo novamente. Não tem mais aquela linha chatinha lá. Agora sim, eu posso vir aqui, fechar e aplicar. O Power BI vai carregar toda essa informação, beleza? E posteriormente eu posso gerar gráficos, fazer análise e de preferência personalizada, até mesmo com o time do seu coração, do meu coração, no caso. Observação, galera, tem como você inserir aqui no Power BI mesmo imagens, no caso, você pode inserir as imagens, né, as bandeiras dos times e tal, para depois criar os gráficos. Por enquanto só tenho tabelas, que é, no caso, a tabela. À direita eu consigo ver o nome da tabela. Tabela artilharia, né? Começa com... Tá em ordem crescente nesse caso aqui, né? Eu posso mudar posteriormente. A tabela artilharia. Beleza? E também a tabela de classificação, que está aqui também bonitinho pra gente. Tudo bacana. Beleza? Então... No próximo vídeo eu devo trazer aí uma análise mais interessante, incluindo aqui a inserção de gráficos, tá? Só para vocês entenderem, como exemplo, é muito fácil inserir gráficos. Vou pegar um gráfico de linha, clico nele aqui, aparece aqui à minha esquerda esse gráfico genérico sem nenhuma informação. Eu preciso vir aqui, por exemplo, em tabelas, selecionar um clube, vou colocar aqui, puxar a coluna clube aqui para o eixo principal do meu gráfico de linhas, né?
E também puxar, por exemplo, gols mesmo. Vou pegar gols, coloco em valores, vamos ver o que traz para a gente. Reparem, só para vocês verem como exemplo aqui, é o inicial exemplo, tá, galera? Inicial mesmo. Depois a gente faz uma análise mais robusta. Mas o Power BI já traz para... Tá vendo como que é dinâmico? Depende da sua análise. Ele já trouxe para mim aqui quais foram os times em ordem, nesse caso decrescente, que fizeram mais gols, que tem mais saldo de gols aí no campeonato. E coincidentemente essa classificação aqui, ela tá parecida com a classificação de pontos, né? Parecida, né? Porque nesse caso o Goiás, que fez tem saldo de gols de 7, né? Na verdade é saldo de gols, tá, gente? 7, ele está em segundo lugar aqui, né? Mas a gente sabe que o segundo colocado nesse momento é o Coritiba. Então, mas já dá para ter uma noção. Observem que a gente consegue fazer uma análise, mesclar aqui saldo de gols com classificação, né? Para ver se faz algum sentido aqui. Deixa eu ver se eu colocar a classificação aqui em valores, a posição, né? Vai me dar alguma coisa. Deixa eu colocar aqui. Não, porque a posição, lembra, eu não alterei para números, tá como letras lá. Talvez seria interessante mudar essa posição. Beleza. Vou fazer isso posteriormente, em outro vídeo eu trago essa informação pra gente, mas a ideia é essa. Torcedores nerds, vocês podem fazer o que quiser com esses dados da CBF, até mesmo para publicar, para relacionar e até mesmo para pensar e avaliar se realmente o seu time está indo bem, né? Confiança, saldo de gols qualquer, -9. Tá lá no finalzinho. Cruzeiro Esporte Clube de Minas Gerais, -7 o saldo de gols. Não é à toa, né, que essa classificação aqui de saldo de gols ela está muito parecida com a própria classificação do campeonato. Tá bom? Galera, grande abraço a todos vocês e ótimo dia aí.